Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre as transformações físicas e químicas dos materiais. Vem comigo para não perder nenhuma informação. Bom pessoal, antes de falar sobre o que são as transformações físicas e químicas, a gente tem que ver que essas transformações elas estão comumente no nosso dia a dia. Exatamente. Então, o fato de você ajudar ou você mesmo fazer um bolo, né, colocar lá todos os ingredientes, depois colocar o bolo para assar, isso é uma transformação, concorda? Você está pegando vários ingredientes e transformando em um produto final totalmente diferente dos primeiros. Então, basicamente é isso, né? Transformações são as mudanças que ocorrem, né, nos materiais, sejam elas físicas, sejam elas químicas. E a gente vai ver bem certinho cada um desses, beleza? Então, essas transformações são modificações que vai ocorrer ou não na mudança da composição da matéria, certo? Eu fiz um esquema aqui com alguns slides, depois eu vou disponibilizar para vocês aqui no link abaixo, né, na descrição. Mas vamos lá então, vamos começar pelas modificações, né, pelas transformações físicas. Dá uma olhada aí nesse esquema. Bom, galera, quando a gente fala de transformações físicas, a gente está falando de transformações que não vai ocorrer uma alteração na composição química das substâncias, né? Essas transformações elas estão extremamente relacionadas com as mudanças de estado físico, né, da matéria. Então vamos lá, a gente tem alguns pontos para observar. Primeiro que nessas transformações físicas não forma uma nova substância. Então ela pode mudar a sua forma, ela pode mudar o seu estado físico, mas ela não altera a sua essência, a sua composição química, né, vai continuar sendo a mesma. Pode haver mudanças de estado físico, então como eu falei para vocês, a gente tem vários materiais que passam de um estado físico para o outro, né, até coloquei ali embaixo para vocês, né, essas mudanças que acontecem. Então vamos falar um pouquinho ali da água, certo? Então, quando eu tenho a água lá, você vai lá na torneira, enche a forminha de gelo, coloca lá no freezer da sua casa, aquela água que estava no estado líquido, ela vai passar para o estado sólido, certo? Mas ela continua sendo água, ainda coloquei ali no desenho, ó. O estado sólido continua sendo H2O. Se eu tirar essa forma do freezer e deixar em cima da mesa, né, e deixar em temperatura ambiente, ela vai ganhar temperatura e vai derreter, passando novamente para o estado líquido. Se eu tenho um sólido que passou do líquido, eu tenho então a fusão, tá ocorrendo aí o aumento da temperatura. Se eu pegar essa água agora e colocar lá dentro de uma panela, né, e colocar lá no fogo, acender o fogo, ela vai começar a esquentar. Eu estou dando mais e mais temperatura para ela, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. A gente chama esse estado de vaporização. Lembrando que ela pode ser ainda subdividida em evaporação e ebulição, mas isso eu vou explicar no próximo vídeo que vai falar sobre as mudanças de estado físico. Ok, eu tenho lá então o meu vapor de água, então reparem, apesar de eu ter a água como um vapor, ela continua sendo água, a fórmula química dela continua sendo H2O, então tanto o sólido, o líquido como o gasoso vão possuir a mesma forma. Ela mudou o seu estado físico, porém a sua composição química continuou a mesma. Aí se eu tenho esse vapor de água que vai entrar em contato com uma superfície mais fria, né, ela vai condensar. A gente tem vários exemplos de condensação, né? Então lá no box do banheiro, no azulejo do banheiro, na tampa da panela, naquele copo de água gelada que você pega, né, e fica aquelas gotinhas de água lá fora, o teu copo não está furado. Ali é simplesmente a água que estava, né, dissolvida, né, no nosso ar atmosférico que encostou numa superfície mais fria e condensou. Então a condensação passa do estado gasoso para o estado líquido. Ok, agora você pegou ali o seu líquido, né, colocou lá nas forminhas e colocou lá no freezer para tomar aquele refrigerante bem geladinho no final da tarde. Você vai então fazer com que essa água passe do estado líquido para o estado sólido e o nome desse processo é solidificação. Eu quero que vocês reparem que a gente viu vários tipos aqui, né, com aumento ou diminuição da temperatura, e elas continuam, nessa água que eu dei o exemplo para vocês, continua com a mesma formação química, certo? Então ela não mudou a sua fórmula química.
Depois a gente vai ter ali, ó, pode mudar só a aparência, né? O formato. Se eu vier aqui agora, ó, eu tô com uma folha de papel, eu pegar essa folha de papel e eu rasgar, ó, vou rasgar novamente. Vocês concordam comigo que eu só diminuí o seu formato e mudei a sua aparência, certo? Então ela vai continuar sendo o papel, eu não mudei a sua composição química. Então, quando eu falo dessas alterações físicas, eu posso amassar, eu posso rasgar, eu posso diluir, mas a sua composição continua sempre a mesma. Se eu amassar aqui, ó, esse papel, ele vai continuar sendo papel, ele não vai mudar a sua fórmula, entende? E a gente tem alguns exemplos. Se eu amassar uma lata, olha aí o exemplo, amassando uma lata, eu não estou mudando a sua composição química, eu estou mudando apenas a sua forma. Ela continua sendo alumínio. Se eu, por exemplo, quebrar um copo, apesar do copo estar em vários pedaços, o vidro vai continuar sendo vidro. Eu não mudei a sua composição química, apenas o seu formato. E eu tenho também o ciclo da água. O ciclo da água, né, gente? Vai lá, a água do mar evapora, chega lá em cima, ela condensa, depois precipita, né, na forma de água. Se cair em lugares muito altos, pode formar neve. Então, eu tenho a mudança, né, da água nos seus estados físicos nesse ciclo. Porém, a sua identidade continua sempre a mesma, beleza? Agora que a gente já viu o que são transformações físicas, vamos lá para as transformações químicas ou reações químicas. Tanto faz, vocês podem encontrar os dois modos. Então vamos ver aqui no esquema aí, no próximo slide. Então, transformações químicas são transformações que ocorrem com a alteração na composição química das substâncias. O próprio nome já está dizendo, eu vou ter uma substância no começo e depois de um determinado processo de uma reação química, eu vou ter um produto totalmente diferente, com uma composição química diferente, com características diferentes das primeiras que a originou. Então vamos ver ali. A gente tem então a formação de uma nova substância, né, depois dessa reação química, e nós vamos ter o quê? O produto da transformação vai ter novas propriedades, então ele vai ter um novo ponto de ebulição, um novo ponto de fusão, a densidade vai ser diferente, porque eu transformei esse material, certo? Para a gente saber se houve ou não uma transformação química, né, na matéria, a gente pode observar algumas evidências de transformações químicas que podem ser vistas, né, e observadas de várias formas. Como, por exemplo, a liberação de gás. Liberação de gás, exatamente. Se eu tenho a liberação, eu tenho uma transformação química. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu tenho aqui o meu copinho com bicarbonato de sódio. E eu tenho aqui um copinho com vinagre. Eu vou colocar os dois juntos, na esperança de que não vai vazar e cair no meu colo, para ver uma reação química. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Vou pôr mais pertinho aqui para vocês. Ok, caiu no meu colo, já vale o seu joinha só por isso, né, galera? Tá frio, mas tudo bem. Vamos lá, reação química. Vocês viram aqui que eu tive a liberação de gás carbônico, eu tive uma reação química que fez com que liberasse gases e alterasse a composição química. Então, sim, tive um indício de uma reação química, beleza? Vamos lá ver o nosso próximo exemplo. A gente vai ter, além da liberação de gás, a mudança de cor. Então, por exemplo, se vocês pegarem uma maçã, olha aí, vocês cortam a maçã no meio, você tem uma mudança física, né? Uma transformação física. Porém, se essa maçã ficar exposta ao ambiente, ela vai oxidar, ela vai ficar mais escura, ela vai entrar em contato com o ar e vai mudar a sua cor. Mudança de cor, então, indica que houve uma reação química. Próximo, a gente vai ter ali a mudança de odor, a gente vai ter a mudança de temperatura. Às vezes nas reações químicas você pode aumentar ou diminuir a temperatura, tá? A gente vai ter também a emissão de luz, explosões, né, por exemplo, né, tanto de dinamite quanto de fogos de artifício, elas são indícios de reações químicas, né? Você teve alteração, a produção de luz. Vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei vários para vocês para ajudar nos estudos. Então a gente vai ter ali como exemplo de transformação química, de reação química. O amadurecimento de frutas. Então eu tenho lá o moranguinho que estava verdinho. Com o passar do tempo ele vai ficar vermelhinho. Então eu tive uma mudança, né, de cor. Então a mudança de cor, o amadurecimento das frutas. Depois, formação de sólidos. Eu peguei lá um copo de leite, coloquei suco de limão e coalhou.
transformou parte daquele leite em um sólido. Então eu tive ali a formação de um sólido. Eu não estou falando de uma formação de sólido pela temperatura, que daí é transformação física, né? Eu estou falando de pegar um sólido e fazer com que ele vire um líquido sem retirar a temperatura dele. Depois eu tenho ali a decomposição, então os materiais quando se decompõem, né, eles vão liberar essas substâncias, ele vai liberar substâncias no solo e vai se transformar em outras. Cozinhar, assar, fritar. A ferrugem é um exemplo muito usado, né? Então eu tenho lá um ferro, o ferro entra em contato com a umidade, o oxigênio ele oxida, ele muda a sua cor. Então a ferrugem, né, a cor, textura, a fragilidade do objeto, e ele então é sim um indício de reação química. Depois eu tenho combustão, vou fazer uma fogueira, vou acender o fogo do fogão, riscar um fósforo, tudo isso é combustão. Eu tenho lá combustível como a madeira, depois que vai entrar em contato com oxigênio, fonte de energia, vai me liberar água e gás carbônico, por exemplo. Eu tenho a explosão, como eu disse para vocês, então dinamite, fogos de artifício, a oxidação e a fotossíntese, né? Então a plantinha vai lá, recolhe o H2O, recolhe o CO2, mais outros componentes e transforma isso em glicose, né? C6H12O6 mais gás oxigênio. Então a gente tem transformações. Só fazer um resuminho aqui para vocês. Então eu tenho transformações da matéria, certo? Essas transformações podem ser químicas ou podem ser físicas. Nas físicas, não ocorre a mudança na composição química do material. Já na química, ocorre a mudança, né, a transformação, a união e o rearranjo de moléculas para transformar numa nova substância. Vimos vários exemplos entre eles. Pessoal, então olha só, tem outra coisa que eu quero falar com vocês. Então dá uma olhadinha nesse slide que ele é bem importante. Então, mesmo que não ocorra a presença desses sinais que eu acabei de falar para vocês, que são comprovações de uma reação química, isso não determina que não houve uma transformação química, né? Afinal, muitas das transformações químicas não são observáveis macroscopicamente, né? Ou seja, a olho nu. Algumas delas precisam ser analisadas, né? E para fazer essas análises, a gente pode, por exemplo, verificar a densidade, verificar o ponto de fusão e ebulição daquela substância, se foi alterado, então tive uma reação química, né? E a gente pode também isolar e identificar as substâncias novas que foram formadas. Então esses tipos de análises comprovam pra gente que houve uma reação química. Para saber se você pegou tudo, né, todas as informações que eu passei para vocês, vamos lá ver um exercício. Bom, tá aí na tela para vocês o exercício. Vamos lá, ele fala assim, ó. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Temos 4 frases. Na primeira, o reflexo da luz nas águas, onduladas pelo vento, lembrava-lhes os cabelos de seu amado. Pergunta 2. A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. Número 3. Desolado, observava o gelo derretido em seu corpo e ironicamente comparava-o ao seu coração. E, número 4, com o passar do tempo, começou a sentir-se a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Estão corretas apenas, ou seja, ele quer que nós indicamos onde ocorreu uma transformação química. Então, se a gente for lá na primeira, o reflexo da luz nas águas. Esse processo de reflexo da luz das águas, ele é um processo físico, né, e não químico, né? Ele é lá da física, então a luz vai ser refletida. Depois ali, a chama da vela. Chama da vela é combustão. Acabei de falar para vocês, a combustão, ela é uma reação química. O número 2 já é então uma reação química. Vamos ver a 3. Gelo derretido. Gelo é uma mudança de estado físico. Se é uma mudança de estado físico, então ele é uma transformação física. E o 4 fala tesoura enferrujando. Também falei para vocês agora no vídeo, né? A tesoura é um metal que vai entrar em contato com a umidade e o ar e vai enferrujar, vai mudar sua cor, textura e resistência do material. Então eu tenho ali um processo químico. Então, se a gente for analisar as nossas respostas, eu tenho a 2 e eu tenho a 4. A resposta correta é a alternativa D.
Bom, galera, essa foi a nossa aula. Se vocês gostaram, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, as suas dúvidas, perguntas, o que eu posso ajudar em vocês. Dá essa força aí, compartilha com os amigos. Beijo no coração, até mais, tchau!